Já ouviste falar sobre a dor do crescimento? Geralmente nós usamos essa expressão nos referindo àquele desconforto que a criança ou que o adolescente sente em determinado momento da sua vida quando o seu corpo está passando por muitas mudanças, né? Hoje nós estamos no nosso dia 9 de 100, né? Nono dia de propósito, de jejum, de oração e de estudo intencional por mais de Deus. E o tema de hoje é exatamente isso, é hora de crescer e crescer em amor. Vamos falar sobre isso hoje? Talvez muitos de nós estamos olhando para esse tema hoje e estamos pensando assim, eu não tenho dificuldade nessa área, então eu posso pular esse dia, vou para o próximo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu acho que Deus não nos chamaria a crescer nessa área específica, crescer no amor, se nós não tivéssemos a necessidade para isso. Uma criança, ela não cresce porque ela quer crescer, ela não cresce porque ela tem dificuldade, ela cresce porque ela tem necessidade de crescer. O crescimento faz parte do corpo que Deus criou para nós. E nós precisamos crescer no amor também, porque Deus tem nos chamado para isso nesse tempo. O apóstolo Paulo, ao escrever sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 9, ele disse assim: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. É lindo o começo desse verso porque ele diz que ele ora para que o amor daquela igreja transbordasse. Sabe o que é transbordar, gente? É exceder o limite. Quando nós colocamos um copo embaixo da torneira e aquele copo transborda de água, ele excedeu o limite dele. Ele saiu fora daquela capacidade que ele... Paulo está dizendo exatamente isso para essa igreja. Eu quero que vocês transbordem, excedam o limite, vai além do que vocês acham que pode fazer. Gente, o mais curioso é que essa igreja não tinha dificuldade com amor. Nós precisamos voltar um pouquinho lá no começo, quando essa igreja nasceu, na casa de Lídia. Lídia se converte, abre as portas da sua casa para receber outros irmãos, né? E nasce ali a primeira igreja em Filipos. Lídia transborda em amor a tal ponto que faz a sua casa uma igreja, a noiva de Cristo. Aquele limite, sabe, que geralmente a gente tem aqui a minha casa e a igreja é lá em outro lugar. Não, Lídia transbordou em amor a tal ponto de fazer da sua casa uma igreja, a noiva de Cristo. Depois, um outro ponto muito importante é sobre o carcereiro. Paulo e Silas, lá em Atos 16, quando essa igreja nasce, né? A Bíblia nos conta que Paulo e Silas estavam presos. O carcereiro se converte na prisão depois de um terremoto. E o que acontece depois, gente? O carcereiro lava as feridas de Paulo e de Silas. O carcereiro precisava fazer isso? Fazia parte da função dele? Ou fazia parte de alguma atribuição como cristão? Não, ele transbordou em amor a tal ponto que ele foi para esse lugar de cuidado. E o terceiro ponto com relação ao amor dessa igreja é que essa igreja era pobre. E essa foi a principal igreja que sustentou o ministério do apóstolo Paulo. Ela excedeu o limite. Sabe aquela coisa assim, a gente fala assim, eu não posso ajudar tal pessoa, eu não posso fazer tal coisa porque eu não tenho condições para isso. Aquela igreja não tinha condições. Ela extrapolou, ela foi além do limite dela, ela transbordou em amor quando ela sustentou o apóstolo Paulo financeiramente. Queridos, o crescimento no amor não é um convite, é um imperativo. Deus está nos chamando, está nos convocando para crescermos nessa área, para transbordar. Sabe aquele lugar assim que geralmente a gente fala, até aqui eu chego, a partir daqui eu... Não, Deus está querendo que você ultrapasse esse lugar. Deus está querendo que a gente transborde. Então hoje, de forma prática, eu quero te convidar a colocar isso em prática. Esse transbordar de amor, que nós possamos colocar isso em prática. Ou ajudar financeiramente, como a igreja de Filipos fez com relação a Paulo, né? Que nós possamos ser apoio de alguém nesse tempo. Ou então que nós possamos abrir a nossa casa, né? Como Lídia fez. Ou que nós possamos lavar as feridas de alguém, como o carcereiro fez. Não sei, Deus vai colocar no seu coração como vai ser a prática disso para hoje. Mas que nós possamos colocar em prática. Amém, queridos?